Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 13. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, meu irmão. Hoje a gente está fazendo a meditação diária um pouquinho mais tarde, e ali na parte da manhã eu fui até minha comunidade de fé, encontrei os irmãos, foi algo maravilhoso, né? Participei da ceia, depois teve uma feijoada, depois eu pude ir à feira comprar algumas frutas frescas, porque aqui em Saquarema a gente tem certeza de quem a gente está comprando, né? Que aí a gente compra no próprio produtor mesmo. Então, e aí cheguei em casa, fui descansar um pouquinho e eis-me aqui. São 3h30, né? A gente está aí fazendo essa transmissão. E a meditação de hoje, dia 2 de junho de 2024, domingo, é teu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Se é aniversário de casamento, Deus abençoe sua vida conjugal. Se é mais um dia de vida como eu, que Deus nos abençoe nesse dia. E o título da meditação de hoje, ó, nosso Deus sempre presente. Ele está presente. Não importa se a meditação é de manhã cedinho, meio da manhã ou agora no meio da tarde, nosso Deus sempre presente está. E a meditação de hoje é do nosso irmão Daniel,
lá do estado da Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Ele tem 16 anos e trouxe um testemunho aí maravilhoso, que a gente esteja orando aí pela vida do Daniel e de tantos outros adolescentes, jovens e até crianças que têm passado por aquilo que ele tem passado, né? E o apóstolo Pedro aí vai falar, né? Há uma comunidade que estava passando por muitas situações difíceis. As comunidades do primeiro século, gente, era coisa muito séria, né? Pedro vai falar ao povo ali da dispersão, né? O povo que foi espalhado, né? Ali devido exatamente à perseguição aos cristãos. Então é a esses que Pedro está se dirigindo. Por isso essas palavras tão sérias aí que eu acabei de ler, tá bom? Mas vamos fazer um parêntese aqui, falar nossos versículos e lembrar desse Deus que Pedro também diz que nos ama profundamente e a quem também nós amamos. Jeremias capítulo 31, versículo 3, o profeta diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, com amorável benignidade eu te atraí. Salmo 116, verso 1, o salmista diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É isso aí. João capítulo 3, versículo 16, o evangelista diz: porque Deus amou o mundo, amou você, amou a mim, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, você, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o nosso versículo de junho, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda o teu entendimento, com toda a tua força. Que assim eu e você amemos a Deus, né? Amemos a Deus, a esse Deus que nos amou primeiro, tá bom? É isso aí. Então, nessa tarde, receba aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, tá? Na condução, não sei em que momento você está assistindo, ouvindo essa meditação, receba o amor de Deus. Seja onde quer que você esteja, o amor de Deus está aí com você, tá bom? O amor de Deus está aí com você. Então, aqui, o apóstolo Pedro vai falar, né? Aqui no capítulo 4, o capítulo 4 vai até o versículo 19, mas o Daniel aí fez um corte até o verso 13. E como eu falei, o apóstolo Pedro vai falar dos sofrimentos de Cristo. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, né? Aquele sofrimento da carne era o sofrimento que estava deixando o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, é uma carta de incentivo
àqueles cristãos que estavam vivendo na contramão das paixões do mundo, assim como eu e você. A gente vai vivendo na contramão, né, das paixões do mundo. Tem momentos que isso é muito difícil, tem momentos em que parece que estão colocando a gente num funil, né, espremendo a gente, botando a gente no parafuso ali, mas é isso mesmo. Precisamos viver de maneira digna, do chamado que temos. Então, Pedro está incentivando os cristãos ali dispersos a viverem sim em Cristo. E eu quero incentivar você a viver sim em Cristo, né? E aí, ele vai dizer no verso 7, ele vai dizer no verso 6, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Existe uma vida no Espírito segundo Deus para mim e para você. E é essa vida que eu quero viver. E é essa vida que você deve querer viver, minha irmã e meu irmão. E aí ele diz, o fim de todas as coisas, verso 7, está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que hoje eu pedia isso a Deus, né? Que colocasse esse amor no meu coração, esse amor que cobre multidão de pecados, né? Tirasse ainda as pedras que há no meu coração e coloque o coração totalmente de carne, né? E fizesse aí com que o amor transbordasse, né, aí no meu coração. A gente tem que estar sempre pedindo isso, sempre pedindo isso. E a partir desse amor, ele vai dizer, sede hospitaleiros, servir uns aos outros, né, como bons dispenseiros. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Então, esse amor é que vai nos dirigir, esse amor é que vai orientar o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir. É esse amor que vai fazer a gente também ficar cheio de paz, né? E quando esbarrar em alguém, derramar essa paz, né? E esse amor, tá bom? E ele termina dizendo, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Você que ouviu a meditação de ontem, né? Tudo a ver com a meditação de ontem, né? O sofrimento do tempo presente não tem como comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A gente lia ali em Romanos capítulo 8. Então, o texto de hoje tudo a ver com o de ontem. Então, receba esse amor de Deus, essa glória de Deus na sua vida nessa tarde, tá bom? E mais uma vez, eu quero agradecer pelas suas orações, pela minha vida, tá? Sempre né? Sempre é uma experiência de aprendizagem, né? Hoje eu encontrei muitas pessoas aqui na minha comunidade de fé, perguntando, dizendo, tô orando, hein? Vou continuar orando. Então eu peço aí a você também, continue em oração aí pela minha vida, né? Eu tô bastante magrinha, então
É uma dificuldade para achar uma roupa, bota uma roupa por baixo para poder... né? Mas vamos embora. Daqui a pouco o peso retorna. Muito bem. Diz assim o Daniel. Antes disso, a epígrafe. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, verso 19. Como um jovem saudável de 16 anos, nunca esperava um diagnóstico de algo sério, especialmente uma doença mental como a depressão. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho lutado contra a depressão nos últimos 6 meses ou mais, sempre esperando me recuperar, mas com o tempo acabou piorando. Comecei a lutar contra tentativas de suicídio e automutilação. A vida começou a parecer sem esperança e vazia. Porque senti como se Deus finalmente tivesse desistido de mim, comecei a desistir de mim mesmo. Ele sentiu, mas Deus não desistiu dele. Meu irmão, minha irmã, cuidado com os seus sentimentos, tá? Jeremias capítulo 17, se eu não me engano, é o versículo 5, diz que o coração do homem é enganoso. Então, não importa, mas eu não estou sentindo Deus, só que Deus está com você. A palavra de Deus diz que Deus está conosco todo o tempo. Deixa eu conferir. Qual é o capítulo aqui de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí o verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, nem você e nem eu conhecemos o nosso próprio coração. Só Deus é que conhece, tá? Então, cuidado com seus sentimentos, tá? Eu estou sentindo que Deus, ele diz, porque eu senti como se Deus finalmente tivesse desistido de mim, comecei a desistir de mim mesmo. Ele sentiu, mas Deus não desistiu dele, assim como ele vai dizer agora, tá? E Deus não desistiu de mim e Deus não desistiu de você, tá bom? Diz o Daniel. Então, certa noite, durante minha leitura da Bíblia, comecei a estudar 1 Pedro 4. Ao ler o texto, encontrei uma nova esperança e um novo motivo para viver. Lembrei-me da promessa de Deus em Deuteronômio 31:8. Deus nunca nos abandonará. Sim, podemos passar por momentos de sofrimento, mas podemos ficar mais fortes na fé, confiando no poder de Deus para nos equipar para superar a luta. Deus é a nossa força, Deus é por nós, nunca contra nós. E nos diz, abre aspas, porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu ajudarei, fecha aspas. Isaías 41, 13. Vamos orar com Daniel. Querido Deus, ajuda-nos a nunca perder a esperança e a confiar sempre em Ti, em nome de Jesus. Amém. E o pensamento para hoje, apesar de tudo, Deus me dá esperança. E a oração é pelos defensores da saúde mental. Pai, oramos nessa tarde por todos aqueles, Senhor, que defendem, que trabalham com saúde mental e por aqueles que estão com a sua saúde mental abalada, Senhor. Pai, em nome de Jesus,
nós abençoamos, nós pedimos a cura, Senhor, dos teus filhos, pedimos força, pedimos que eles sintam o teu amor, a tua presença e a esperança seja renovada, que haja alívio, que haja alegria, Senhor, de viver. Nós pedimos isso e também, Senhor, nós te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, 2 de junho, Senhor, aniversariantes também de bodas, Senhor, de casamento e também cada um e cada uma que comigo completa mais um dia de vida. Muito obrigada por essa família, Senhor, chamada meditação diária. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Excelente restinho de domingo, excelente tarde, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no coração.